A seguir, IIGD Irajá. O Espírito Santo diz na palavra de Deus que nós somos templo, né? Também diz que nós somos casa. Uma casa tem muitas portas, né? Às vezes não tem, mas normalmente tem. Uma grande casa tem portas, tem muitas portas. E algumas têm menos portas, mas você entra pela porta principal, entra lá pela porta da sua sala, depois você tem a porta do quarto, você tem outro quarto, você tem um banheiro, você tem... Então você tem nessas dependências, em cada uma tem uma porta. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nosso corpo é uma casa. E nós temos portas. Uma porta que pouca gente atenta é a forma de ouvir. Nós temos os ouvidos físicos, que muitas vezes escutam coisas agradáveis, mas algumas vezes escutam coisas tenebrosamente desagradáveis. E coisas até que são violentas contra nós. Como é que nós reagimos ao ouvir aquilo que vai contra nós? Sim, porque o que nós ouvirmos, dependendo da nossa reação, nós podemos tomar o caminho da ira, poderíamos tomar o caminho do ódio, e um desses caminhos poderia até terminar em desgraça. Que é isso, pastora? Saber ouvir. Você pode ouvir com os ouvidos físicos e saber fechar os ouvidos do coração. Essa é a maior sabedoria. Que é isso, pastora? Eu não estou entendendo. Você vai entender perfeitamente. Assim como nossa boca é uma porta, e todo cristão, pelo menos o cristão, que tem Cristo, que tem a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus, deveria ter o controle dessa porta. Deveria ter a chave do domínio próprio. E abrir com sabedoria. Vamos então? A Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir. Devemos ser sempre prontos para ouvir, não apenas a palavra de Deus, mas o que as pessoas falam. Mas nem sempre devemos atentar para o que as pessoas falam. É necessário saber filtrar aquilo que vai entrar dentro de nós. Tome muito cuidado para você não se inflamar. Porque há momentos que... E há pessoas que... Então vamos lá. Saul foi um homem que viveu sem sabedoria. Ele foi escolhido para ser o rei de Israel por aclamação popular. Foi o povo que escolheu Saul. Deus não escolheu, mas aceitou. O povo filisteu era um povo bárbaro, guerreiro, muito violento. E o povo filisteu, que representa os demônios, eles queriam tudo que era de Israel. Às vezes o diabo quer um filho. Ele quer mudar a natureza daquele filho. Às vezes ele quer a prosperidade de uma família, ele quer aquela família na miséria. Se ao menos um dessa família vier para Jesus e der ouvidos com toda a atenção ao que o Senhor Deus diz, você pode ter certeza que em pouco tempo o Espírito de Deus terá feito uma revolução e transformado a vida dessa família toda. Por quê? Porque da miséria Deus levanta com poder. Ele diz que das trevas brilhará a luz. Mas é preciso saber ouvir. O Saul foi o contrário, ele ganhou o trono porque o povo se agradou dele. Era bonito, alto, forte, atlético, inteligente. Família, tinha nome. E o povo escolheu pela aparência. Mas ele não agradou a Deus. Logo no início do seu reinado, o Senhor Deus chamou o profeta Samuel e mandou que desse um recado a Saul, para que Saul obedecesse a Deus e o reino dele seria uma bênção. Mas o Saul preferiu fazer a sua vontade.
Eu disse que Saul não tinha sabedoria nenhuma. Você quer ver? Davi era um menino ainda quando se dispôs a lutar contra Golias. Eu estou fazendo resumos para a gente não fazer muita leitura, porque não é interessante. Há pessoas que pensam que fazendo muita leitura bíblica vão se encher de Deus. Às vezes não. Às vezes se atrapalham tanto. Leem muito, compreendem pouco e não praticam nada. Importante é você entender e praticar o que você está entendendo. Uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, não está adiantando nada. Eu já usei Gálatas 3,13, já usei Lucas 10,19, já usei isso aqui e nada. Falei: para de usar, senhora, você está usando Jesus. Seja servo. Se ponha diante dele, abra o seu coração e peça a ele que lhe dirija. Seja servo. Então não adianta saber muito e não praticar, pessoal. Importante é você entender e colocar em prática o que você está entendendo. Você quer ser um vencedor? Você quer ser uma mulher vencedora? Todo mundo quer. Bom, pelo menos quem para pensar um pouquinho, né? Porque a gente vê pessoas aí na rua que só a misericórdia de Deus. A gente tem tudo para vencer e joga no lixo, não é? As oportunidades que tem. Você quer ser uma pessoa vencedora? Então vamos lá. Nós temos ouvidos físicos e temos ouvidos espirituais. Quando você escuta uma coisa que te aborrece e você deixa a sua sensibilidade aberta, seus ouvidos espirituais, ouvidos do coração, e recebe aquilo, imediatamente teus ânimos mudam. Há pessoas que de um momento para o outro já estão tristes, angustiadíssimas ou revoltadas. Estavam numa calmaria e de repente estão cheias de ódio pelo que ouviram. Como é que você reage a coisas que falam contra você? Ou que falam com você, contra você? Poderia usar o exemplo das ofensas, mas às vezes a coisa vai bem, muito lá embaixo. Bom, os filisteus tinham um guerreiro chamado Golias. Essa história todo mundo conhece, até as crianças, pelo menos na igreja a gente ensina. E o rei era o Saul. Samuel deu uma ordem para o Saul, por parte de Deus mandou Samuel falar com Saul, ele não obedeceu. Um espírito mau se apoderou dele e já começa o Saul a ter sentimentos malignos. Tem gente que não examina o seu coração e não vigia. Olha, nós entramos no novo ano 2019. Era para ter feito a faxina no final do ano passado e deixar o coração bem limpinho, sereno e tranquilo para o que Deus tem a falar, com aquilo que Deus já tem falado. E aí os filisteus se levantam contra o povo de Israel e o Golias, um gigantão violento, guerreiro, extremamente guerreiro e tenebroso, ele desafia Israel e o rei é Saul. E ninguém se dispôs a lutar contra Golias. A coisa foi tumultuada, foi muito alvoroço, foi muito assustadora a situação toda. E o Davi era um menino, mas era um menino de Deus. O Davi, irmãos, desde criança, ele cantava louvores, compunha louvores, ele era um menino de oração. Bem, creio eu que o pai, o Jessé, com esses 8 filhos, 7 mais velhos que o Davi o caçula, eu creio que esse pai conduziu esses filhos nos caminhos judaicos, como era de costume, um pai judeu levar os seus filhos a praticar a lei de Moisés, ou seja, conduzir os filhos na presença de Deus. Lamentavelmente, hoje, muitos pais não fazem isso, muitos. A multidão no mundo está aí, sem Deus, sem Jesus, e às vezes os cristãos estão na presença de Deus na igreja, mas os filhos estão no mundo porque eles não se importam em ensinar, em conduzir, em falar. Alguns têm medo de falar e o filho se chocar. Enfim, a gente escuta coisas absurdas. O Davi era um menino, não passava de um menino, um jovem. E o Davi, com a fé que ele tinha, uma fé extraordinária. Davi era um menino pequeno, mas de uma fé gigantesca.
E quando Davi escutou as afrontas de Golias e do povo, as ameaças do povo filisteu, que representa os demônios, que ameaçam muitas vezes destruir um casamento, uma família, levar a miséria, matar até alguém estupidamente, e ninguém se levanta para guerrear contra Golias. Golias é Satanás. É preciso aprender a guerrear. Tem gente que faz uma oração água com açúcar e acha que está guerreando. Não, ontem eu guerrei contra o demônio. Dormi em cima da cama. Não é uma realidade, pessoal. Eu quero ver quando marcar a vigília agora, de oração e de intercessão, chegar 3 horas da madrugada aceso e orando, e orando, e orando, e depois trabalhar com a espada do Espírito de Deus. Vai ter gente aí na poltrona assim, ó. Alguém vai dizer, ei, onde eu tô? Onde eu tô? Tem gente que acorda assim. Mas vamos continuar. O Davi, como eu disse, era um menino de oração, compunha louvores, fabricava instrumentos para tocar para Deus. Isso mesmo, ele adorava o Espírito de Deus. E daí, quando Davi ouviu sobre as afrontas e tal, ele se dispôs a guerrear contra o Golias. Saul se assustou, porque ele era um menino e tal, mas acabou aceitando, porque ele falou que ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não foi no nome dele. Se você pensa que algum ser humano tem expressão no campo espiritual sem Jesus, está tremendamente equivocado. Sem Jesus no campo espiritual ninguém faz nada. Pelo contrário, pode sofrer dano. Sem Jesus, pode se arrebentar, perder a própria vida. Mas aí o que aconteceu? O Davi então luta contra o Golias com uma arma espiritual que foi uma pedra. O apóstolo Pedro diz que a pedra é Jesus. Ou seja, ele foi com a fé na palavra de Deus, ele foi com o poder de Deus e ele venceu, derrotou o Golias. A pressão era tão violenta que toda a nação, todo o povo de Israel estava apreensivo, muito apreensivo pelo que poderia acontecer, pela violência com que Golias e os filisteus ameaçavam. E o Davi venceu. Aquele menino jogou aquele gigante no chão com uma pedra. Na verdade, o Espírito de Deus, pela palavra, a pedra é Jesus. Não vamos confundir as coisas. A pedra é Jesus. O Golias cai, já cai morto. O Davi corta a cabeça do Golias e leva para o Saul. Só que o povo todo soube que foi Davi quem acabou com Golias. Golias representa o diabo. O que aconteceu? O povo começou a aclamar a Davi de uma forma tão forte, de uma forma com tantos elogios, tantos louvores, chegou aos ouvidos do Saul. Saul ouviu, chegou lá no terraço do palácio e viu as multidões. Davi derrotou Golias. Saul também guerreou. Saul venceu milhares. Davi venceu X milhares. Vamos lá. Abra agora em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 7. Tem um título aí, você lê o título comigo? O Cântico das Mulheres indigna Saul. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Está vendo aqui? Você pode imaginar o rei, eleito pelo povo, por esse povo, fora muito aclamado. A multidão está passando lá em frente ao palácio dele, e ele sai no terraço e olha e escuta, e as mulheres estão fazendo um cântico,
Um grupo canta uma coisa, o outro responde. Então, Saul venceu seus milhares. Aí o outro grupo, e Davi os seus 10 milhares. Deixa eu ler de novo. As mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ou seja, Saul venceu um grupinho, Davi venceu um grupão. O que aconteceu? Ciúme, raiva e ódio. Foi o que brotou no coração do Saul. Por que ele não deixou passar? Por que ele não entrou e acalmou o coração dele? Ele era o rei. Samuel o profeta. Samuel vai vir falar. E aí Samuel vai vir falar comigo. Deus vai mandar ele falar comigo. O que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus. Se é a verdade, eu fui covarde. Eu não lutei contra o Golias. Eu não lutei. Quem lutou foi o Davi. Então ele agora está sendo honrado porque ele lutou contra o Golias. Quem lutou foi ele. Esse tem sido um grave problema, pessoal. Família, relação de trabalho, relação de vizinhança, relação de amizades. Quantas pessoas foram amigas e se tornaram inimigas ferozes? Sociedade. A maior sabedoria não é falar. Primeiramente é ouvir para saber o que falar. Saul escutou as mulheres cantando e elogiando Davi. Você pode imaginar ele dentro do palácio dele, remoendo aquilo? Você pode imaginar aquele cântico, aqueles grupos? As mulheres se dividiam em 2 grupos, instrumentos musicais, as mulheres tocavam. Não sei se você sabe, mas as mulheres tocavam muito instrumentos de percussão. Papá, papá, papá. Então um grupo canta, o outro responde. Saul venceu os seus milhares. Davi venceu 10 milhares. Davi é um vencedor. Davi é vitorioso. Davi derrotou Golias. Saul está dentro do palácio dele, trincando os dentes, enfurecido. E aquele cântico está dentro do Saul. Está aqui e está entrando aqui. Está aqui e está entrando aqui. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. Você escuta com os seus ouvidos físicos. O seu cérebro assimila, compreende, grava, capta instantaneamente. Mas se não guardar aqui, meu irmão, vai entrar. O problema todo é aqui. Aqui é onde pode surgir uma fogueira. É onde pode estar a pólvora. Tá lá, tava quietinha. Se a pessoa é irada, olha, não queira andar do lado de pessoas iradas. Senhor, é terrível. Tem gente que se ira à toa, irmãos. Tem gente que explode por qualquer coisa mínima. A Bíblia diz: não andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas. As pessoas costumam andar do lado de pessoas agitadas, acabam ficando agitadas também. Eu acho interessante, tem pai, meu filho é uma pimenta, fecha a boca, que isso é coisa do diabo. Os pais não usam essa linguagem. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.